Olá, boa noite. Boa noite. Igreja celebra dia de São Jorge. Nas ruas do Rio, fiéis homenageiam o soldado que se negou a perseguir e matar cristãos. Vamos conhecer a história de São Jorge, mártir do século IV, onomástico do Papa Francisco. Metrô de Belo Horizonte promove a ação de troca gratuita de livros nesta semana. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspende processos que envolvem marco temporal para terras indígenas. A história de um monumento de 14 metros de altura. Nossa equipe esteve em Petrópolis e mostra a vista do centro histórico que atrai visitantes e turistas. E o amor pela igreja na confecção de vestes sacras para os sacerdotes. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. No coração do Rio de Janeiro, a devoção a São Jorge transcende as barreiras do tempo e da história e manifesta-se em uma celebração vibrante que une a cidade em fé e festividade. O tema foi explorado pelo jornalista Vinícius Cruz e virou assunto do Você Repórter de hoje. A cada 23 de abril, as ruas cariocas se enchem de vida para homenagear o Santo Guerreiro, um símbolo de proteção e bravura para seus habitantes. A celebração começou com uma missa solene, seguida da queima de fogos, para marcar o início de um dia repleto de homenagens. A devoção a São Jorge, no Rio de Janeiro, é um exemplo luminoso de como a fé pode ser celebrada com alegria, união e muita devoção. Desde os tempos da colonização portuguesa, a devoção a São Jorge vincou raízes profundas aqui no Rio. A procissão e a alvorada festiva iniciam as festividades ainda na madrugada, aqui na Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, na zona norte do Rio. A gente vê que é um santo que é do carinho de todo carioca, de todo o povo fluminense. Ele é uma pessoa que reflete muito a garra e a determinação de Cristo na questão da evangelização. Então, acho muito bonito essa devoção do povo vindo aqui para rezar, para poder agradecer, para poder pedir. Sempre importante isso. De nós sermos firmes na fé, como São Jorge, um homem de Deus que viveu a vida cristã, no casamento, alguns são casados, alguém no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia. No meio das suas dificuldades, soube ser fiel ao Senhor e anima os cariocas também a caminhar sem perder a esperança. E eu peço para ele, assim como ele venceu o dragão, que ele vença todos os nossos inimigos. Em dias assim, a cidade maravilhosa revela a alma vibrante de um povo que abraça sua história e sua crença com fervor e o brilho de uma esperança que não passa. Viva São Jorge! São Jorge glorioso, de Jesus o imitador. Dia de São Jorge também é feriado no Vaticano desde 2016, por ser este santo, como dissemos, o onomástico do Papa Francisco, cujo nome de batismo é Jorge Mário Bergoglio. Aqui no Brasil, São Jorge é bastante popular. Nós vamos chamar Elane Gomes, que está em São Paulo e traz mais detalhes. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Pois é, Reinaldo, existe uma grande devoção a São Jorge aqui em nosso país. Nossa equipe foi a uma igreja dedicada ao santo em uma cidade da Grande São Paulo e conta um pouco de sua história. Quando estava grávida, Valdelice ouviu dos médicos que as chances de sua filha sobreviver eram baixas, mas a fé na intercessão de São Jorge fez com que esta mulher autônoma não deixasse de ter esperança. Foi através da intercessão de São Jorge e de Nossa Senhora Aparecida. Uma criança que poderia vir a óbito a qualquer momento, hoje é um milagre de Deus e está aqui participando conosco. São Jorge nasceu na Capadócia em 280. De família cristã, tornou-se um soldado do exército do imperador Diocleciano. E quando viu que os cristãos seriam perseguidos, não abriu mão de sua fé em Cristo. Ele vendeu seus bens, repartiu entre os pobres e rasgou o documento que decretava a perseguição. Então, por isso, ele foi martirizado, teve o seu sangue derramado pela fidelidade a Jesus Cristo.
Dia de São Jorge é também dia do onomástico de Jorge Mário Bergoglio, ou seja, o Papa Francisco tem o mesmo nome do santo celebrado nesse dia. Por isso, a data é considerada feriado no Vaticano. Aqui no Brasil, o santo é padroeiro do estado do Rio de Janeiro, junto com São Sebastião. E é cultuado, venerado na Igreja Católica, tanto no Ocidente como no Oriente. Então, é uma importância muito grande que ele tem a nos ensinar e tem na vida da Igreja, como tantos outros mártires que nós temos. Nesta paróquia dedicada a São Jorge, em Santo André, chegam muitos testemunhos de graças alcançadas pela intercessão do santo, que também é conhecido como o soldado que combate o mal. Mas ele é retratado como guerreiro e isso nos ajuda muito a pedir a sua intercessão para podermos combater o bom combate da fé. Não é uma guerra violenta, mas é sim o combate da fé, dos desafios da vida. E se nós estamos com Jesus e nos conservamos fiéis a Ele, com certeza nós conseguimos vencer os dragões que se apresentam diante de nós. E mais de 15 mil vagas de emprego estão abertas em São Paulo. As oportunidades são para as regiões metropolitanas e interior do estado. As vagas estão disponíveis nos postos de atendimento ao trabalhador, os PATs. São 15.693 oportunidades. Os números são atualizados diariamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para a capital paulista e Grande São Paulo, são 6.544 cargos disponíveis. Já no interior, há 8.482 postos e no litoral, 667. Além da região metropolitana, há uma quantidade significativa de vagas para as regiões administrativas de Campinas, que conta com 3.927 oportunidades, e a de Sorocaba com 1.454. Mais de 500 profissões estão na lista. O maior número de postos abertos são para auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, faxineiro, operador de telemarketing ativo e atendente de lanchonete. Os interessados podem procurar o posto de atendimento ao trabalhador mais próximo ou a prefeitura do município. De São Paulo, Natália Cassiano para o Canção Nova Notícias. Líderes indígenas de todo o Brasil protestaram na esplanada dos ministérios contra a tese do marco temporal de demarcação de terras. Vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem as informações. Boa noite, Ronaldo. Mauricéia e Reinaldo, boa noite para vocês. Boa noite agora para toda a nossa audiência da Canção Nova. Olha, após o Congresso derrubar o veto presidencial da tese, diversas ações foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal para julgar a constitucionalidade da lei. Em decisão liminar, o ministro Gilmar Mendes suspendeu todas as ações e determinou a criação de um grupo para conciliação. Gilmar Mendes deu prazo de 30 dias para a apresentação de propostas de conciliação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. 5 ações tramitam no Supremo Tribunal Federal para julgar a constitucionalidade do marco temporal. As ações foram protocoladas por partidos políticos e entidades civis. Contrários à tese do marco temporal, indígenas de todo o Brasil acampam em Brasília. Nessa terça-feira, eles tomaram a esplanada dos ministérios e marcharam em direção à Praça dos Três Poderes. Em todo o Brasil, mais de 200 territórios indígenas aguardam a demarcação. Não queremos tomar nada de ninguém e nem deixar ninguém tomar o que é nosso. Ninguém quer guerra. Queremos pacificamente conviver com todos. A tese do marco temporal para demarcação foi definida em julgamento de 2009. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou o entendimento e, em resposta, o Congresso aprovou uma PEC para validar a tese. A Presidência da República vetou e os parlamentares derrubaram o veto. Com isso, o tema voltou para o Supremo. Os povos indígenas só têm direito à demarcação dos seus territórios se estivesse fisicamente na posse, nessas áreas de ocupação tradicional, na data da promulgação da Constituição. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária defendeu a decisão do Supremo Tribunal Federal.
Eu espero que com essa decisão a gente abra portas importantes no Supremo para dialogar e para buscar uma solução definitiva para todo esse imbróglio e garantir o direito de propriedade aos produtores rurais brasileiros. A Polícia Federal investiga a invasão ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. O ataque ocorreu neste mês de abril e há suspeita de que recursos da União foram transferidos ilegalmente por meio de emissão de ordens bancárias. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, também acompanha o caso. Mais informações com a repórter Camila Castro. O sistema integrado usado pelo governo federal, pelo legislativo e o judiciário foi acessado por hackers criminosos que atuam na internet. O programa controla a administração financeira do Tesouro Nacional para processar os trâmites de contabilidade, execução financeira e patrimonial do Executivo e de outros 2 poderes. A investigação aponta o desvio de recursos para particulares. De acordo com a polícia, certificados digitais de gestores do sistema foram usados para dar os comandos de transferência. A Agência Brasileira de Inteligência informou que acompanha a Polícia Federal em todo o caso e que, após o acesso, novas regras de segurança foram criadas para dificultar futuras ações. O Ministério da Fazenda declarou que o sistema não foi comprometido. Já o ministro Fernando Haddad não soube dar detalhes do caso e nem a quantia desviada. O Tesouro Nacional negou tratar-se de uma invasão, mesmo reconhecendo o acesso indevido ao sistema. O Supremo Tribunal Federal autorizou o uso do hábito religioso em fotos de documentos oficiais, como RG e carteira de motorista. O uso de outros acessórios continua sendo proibido. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação civil do Ministério Público Federal no Paraná, após uma freira ser impedida de usar o hábito na foto da carteira de motorista. Os ministros do STF decidiram fixar uma tese com repercussão geral, ou seja, com validade para todo o país. É uma medida exagerada e, consequentemente, desnecessária por ser claramente excessiva, porque ela compromete a liberdade religiosa de uma pessoa. Com a decisão da Suprema Corte, roupas e acessórios religiosos poderão ser utilizados nas fotos de todos os documentos oficiais. No Distrito Federal, as irmãs salesianas receberam a notícia com alegria. O hábito religioso é um sinal de entrega a Cristo. Muito benéfico, né, na verdade, até porque não comigo não ocorreu, mas com outras irmãs, né, da nossa congregação, de ter essa dificuldade, de encontrar dificuldade, né, no momento de tirar a foto para algum documento ou também no aeroporto. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e o Departamento de Trânsito já adotavam a regra para permitir o uso de vestes religiosas na identidade e na CNH. A irmã Giovana recebeu o documento há pouco tempo e na foto já está com o hábito. O hábito, né, ele não representa nenhuma insegurança, né, não é nenhum perigo para ninguém da sociedade, até porque eles sinalizam bem, né, que é a presença de Deus na sociedade, a presença de Deus no meio do povo. Responsáveis por um centro educacional no Paranoá, a 25 minutos do centro da capital, as Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações de São Filipe Smaldone utilizam o carro todos os dias. Na rotina pela cidade, é comum identificá-las pelo hábito às vestes religiosas. O hábito religioso, né, ele é o nosso sinal de pertença primeiramente a Deus, né, e a nossa família religiosa, né. Então ele também é a nossa identidade, é o que nos identifica também na igreja e na sociedade. Iniciamos este bloco com um olhar especial para a fauna marinha. Nós vamos conhecer um importante trabalho realizado por biólogos e voluntários numa praia de Niterói, no Rio de Janeiro. A iniciativa começou em 2010 e trabalha para preservar as tartarugas que vivem no mar. Praia de Itaipu, Niterói, Rio de Janeiro. Uma enseada cheia de vida marinha. E as tartarugas são as queridinhas. O carinho dos biólogos revela tudo. As redes de arrasto ajudam a retirar os animais do mar. Uma prática tradicional
mas hoje com um objetivo nobre. Elas vêm nadando livremente dentro desse cerco que forma pelo arrasto. Quando chega na areia, a gente leva para o cercado, para fazer todos os registros, das informações desses indivíduos. O tamanho, o peso, a marcação para os indivíduos novos. Mauro de Souza é pescador do projeto. Lembra que há 40 anos usava rede por outro motivo. Fazia aquela panelada de tartaruga assada e sopa e com cerveja. Hoje, a consciência ambiental impede a tal prática e o pescador faz escola. Eu tenho que erguer, passar a educação ambiental para os pescadores. Como eu sou do Aranã, eu passo para eles a educação ambiental. Alguns animais são hoje exemplo de eficiência do trabalho, como essa tartaruga, que há uma década foi encontrada com uma das nadadeiras amputadas. Continua bem, saudável. Então a gente tem a comprovação de que o animal tem mais de 10 anos já aqui, nessa enseada, vivendo, se desenvolvendo, apesar dessa amputação. Um trabalho assim arranca elogios de quem conhece de perto o projeto. Fantástico, eu sempre visito em todos os lugares que eu vou no Brasil, eu sempre tenho oportunidade, eu vou visitar o projeto das tartarugas marinhas, isso é sensacional. E é muito legal ela já ver isso aí desde pequenininha, para ajudar a preservar, a dar importância disso, Gostou? E depois de todo o tratamento necessário, bonito mesmo é ver a tartaruga de volta ao habitat natural. O outono começou há cerca de um mês, mas ao contrário do frescor esperado, uma nova onda de calor volta a atuar no país. Isso acontece por causa da área de alta pressão que causa o bloqueio atmosférico. Esse sistema deixa o ar seco, reduz a umidade e vai atuar sobre áreas do sudeste, sul do país e centro-oeste, como se vê na área mais clara do mapa. Vale ressaltar que ondas de calor são temperaturas com até 5 graus acima da média. O calorão será sentido em várias capitais, principalmente em Belo Horizonte, em Goiânia, com 30 graus, em São Paulo e Cuiabá, onde vai fazer 31 graus, em Campo Grande, que vai fazer 34 graus. Esse sistema também vai gerar umidade baixa em vários lugares, como em Belo Horizonte, São Paulo e Campo Grande, com 40%. E Goiânia, onde vai fazer 45%. Lembrando que a umidade ideal para a saúde deve estar entre 50% e 60%. A quarta-feira vai ser de sol por toda a região sudeste. Já no centro-oeste, o tempo vai ser firme em Goiás, Distrito Federal e no centro-sul do Mato Grosso. E nas outras partes do estado pode haver pancadas de chuva. Já no sul do país, o calorão será no norte do Paraná e no sul do Rio Grande do Sul. Mas a chuva pode cair desde a região central gaúcha até a região central do Paraná, como se vê nessa região azul mais escura. Os alertas de temporais vão continuar nas regiões norte e nordeste. Pode chover com frequência na costa, entre a Bahia e Pernambuco e entre o Maranhão e o Ceará. Os maiores acumulados de chuva são esperados para Natal, Salvador e Ilhéus. No norte do país vai chover em praticamente todos os estados, com exceção aqui do sul do Tocantins. Os termômetros marcam mínima de 19 graus em Rio de Janeiro, 20 graus em Porto Alegre e máxima de 30 em Salvador e 35 graus em Cuiabá. E hoje é o Dia Mundial do Livro. Você se lembra quando foi a última vez que comprou uma obra literária? Uma pesquisa encomendada pela Câmara Brasileira do Livro no ano passado aponta que 84% da população acima de 18 anos não comprou nenhum livro. Para comemorar a data, durante toda a semana, quem utilizar o metrô de Belo Horizonte poderá levar um livro para casa de graça. Todos os dias, Emanuel gasta cerca de 1 hora no metrô de Belo Horizonte. Hoje, ao passar pela estação central, pôde escolher uma companhia para as próximas viagens. Ler no metrô é mais tranquilo, né? E oportunidade de livro de graça, eu já peguei um para ler. Seu João também se interessou ao ver tantos livros à disposição e de graça. Por isso, fez questão de escolher o seu. Estou levando Memórias de um Sargento Milícias. Eu pretendo ler sempre que eu estiver assim no ônibus, no metrô,
uma hora vaga, uma hora já em casa descansando, eu gosto de ler. A iniciativa faz parte do projeto Circule um Livro, parceria do Metrô de Belo Horizonte e a Associação Mineira da Indústria Florestal. O objetivo do Metrô BH é estar trazendo um pouquinho para os nossos usuários, um pouquinho de cultura, né? As pessoas não entram em viagem outra, abandonar o celular, ler um livro, entrar em viagem outra, tornar a viagem um pouco mais lúdica. Por isso que é um projeto gratuito, um projeto que não condiciona a entrega de um livro para a retirada de outro. A gente quer realmente incentivar a leitura e a troca. Conscientizar sobre os usos sustentáveis do papel como matéria-prima, uma vez que nós trabalhamos com o plantio e a colheita de árvores sustentáveis, oriundas de fontes legais, plantadas e replantadas para o mesmo fim, um ciclo aí contínuo de sustentabilidade para trazer essa mensagem também para o meio ambiente. Os livros ficam em totens e em formatos de árvores, é só chegar e pegar. Se quiser deixar algum exemplar, também é bem-vindo. Cerca de 4.000 livros dos mais diversos gêneros literários estarão disponíveis ao longo da semana em 4 estações do metrô. Além de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador promovem essa iniciativa em locais com grande circulação de pessoas. Oportunidade de ir a outros lugares, enquanto se utiliza o transporte público. Durante uma fase difícil da vida, a leitura teve papel essencial para Joelma. Porque você acaba distraindo, focado, como para quem já teve depressão profunda, me ajudou muito. Inclusive eu falei com ela que eu vou trazer uns livros que eu já li para doar. Fé, arte e cultura, pilares que ao longo do cristianismo ajudam a sustentar a espiritualidade cristã. Mais de 100 peças da arte sacra do Museu da Terra Santa estão em exposição na Espanha. Pois é, para os visitantes, a mostra é um hino à beleza litúrgica na igreja. As obras-primas do Terra Santa Museu continuam em exposição pela Europa. Depois do sucesso da exposição de Lisboa, admirada por mais de 50 mil visitantes, é a cidade da cultura, centro da cultura galega, que oferece a Terra Santa a toda a Espanha. Estão expostas 108 peças provenientes de Jerusalém, mas também de Lisboa e de vários museus da Galícia. Esta exposição renova os laços históricos que unem a Galícia à Terra Santa. É importante estar aqui em Santiago de Compostela para esta exposição dos tesouros do Santo Sepulcro, juntamente com outras obras que também contam a história da Terra Santa. É um sinal do forte vínculo que une a terra da Galiza e a Terra Santa. Esta exposição, onde os visitantes poderão admirar inúmeras obras em madrepérola, foi realizada em poucos meses e é um conjunto de grandes esforços, como explica a diretora da Fundação Cidade da Cultura da Galícia. É preciso saber que essas são peças muito complexas de se montar. Felizmente, contamos com a ajuda e competência técnica dos especialistas da Fundação Gulbenkian para a instalação das obras e superamos esse desafio graças a uma equipe de montagem de mais de 20 pessoas, a desenhistas arquitetônicos e todo o nosso pessoal totalmente mobilizado. Frei Stefani Milovic veio acompanhado da parte da equipe do Terra Santa Museu e membros do comitê científico e está muito grato pelos numerosos contatos e conselhos que recebeu no âmbito deste projeto. É, sobretudo, uma oportunidade de aprender com a experiência dos profissionais destes museus. Não falo apenas dos serviços de comunicação, mas também dos serviços de segurança. Também tudo o que está relacionado com o restauro das obras. A exposição é um verdadeiro hino à beleza litúrgica e uma viagem ao túmulo de Cristo. O amor de uma amazonense pela igreja transformou-se em bordados e confecções de vestes sacras para padres, bispos e até 2 papas. É a história da Madalena, que por meio do seu trabalho zela pela liturgia católica. Vocação, derivado do verbo em latim vocare, que significa chamar. E com Madalena foi assim, inspirada pela mãe, chamada do Amazonas para vestir padres, bispos e cardeais da igreja pelo mundo. Minha mãe sempre foi muito da igreja, muito religiosa, né? Então, isso aí eu acho que foi fluindo e chegou 26 anos atrás, eu resolvi começar com paramentos, né?
2 papas da Igreja, Bento XVI e Francisco, em sua visita ao Brasil, foram vestidos por Madalena. Então foi um momento assim único, né? Estar na presença do Papa, poder entrar na sacristia, né? Poder ajudar, mesmo tendo ali o cerimoniário dele, a gente poder estar ali. A emoção é grande, né? Com certeza as pernas tremem, mas isso é muito gratificante, né? O amor à liturgia e à igreja por aqui é expresso nos detalhes, como nessa casula, feita inspirada em Santa Teresinha, confeccionada em família, veste sacra para a evangelização. A gente tem a do Mosteiro de São Bento, que é uma coleção que nós temos que é belíssima, a São Salvador, a própria Catedral da Sé, né? Então são coleções que foram desenvolvidas exclusivamente para eles, mas que com a permissão deles caiu também no gosto do Brasil e do exterior. Em 2013, a empresa de Madalena recebeu seu maior desafio, produzir mais de 22 mil vestes para os religiosos na Jornada Mundial da Juventude. Os padres e bispos que tiveram de fora levaram essas peças para lá. Então hoje também tem até ordenações feitas com essas mesmas peças da JMJ no exterior. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos explica que as vestes sacras têm origem na Grécia e na Roma Antiga. Entre as características estão a qualidade do tecido e o formato. Por não serem usadas no dia a dia do sacerdote, elas enfatizam o culto divino, recordando que a liturgia é celebrada em persona Christi, na pessoa do próprio Cristo. Ela é uma peça de uma alta costura. Então nós temos assim, desde um tecido mais simples, que isso vai baratear o valor da peça, como um tecido mais nobre. Carinho pelas vocações traduzido em paramentos. É buscar sempre o melhor para Deus, né? A mensagem que valoriza a vida, leva esperança e se preocupa com a família está aqui na voz do Papa e da Igreja. Graças aos sócios, amigos e benfeitores, este sistema de comunicação ajuda a transformar a vida de milhões de pessoas e uma delas pode ser você. Estamos com 79% na campanha desse mês. Participe, faça a diferença. Acesse clube.cançãonova.com e faça sua doação. Ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua generosa contribuição e comprometimento. Olha, uma pequena cidade no sul de Minas Gerais mantém uma tradição nascida no início do século passado. Tudo começou com o cultivo do marmelo. O fruto ajudou a formar gerações e deixou um lugar conhecido por causa de um doce que caiu no gosto do brasileiro. A marmelada. Essa história é o resultado de um projeto experimental feito por alunos do 6º período do curso de jornalismo da Faculdade Canção Nova. A reportagem foi feita por Gabriel Fontana. Qual o seu doce favorito? Chocolate? Pudim? Doce de leite? Se essa pergunta fosse feita no século passado, a maioria das pessoas responderia marmelada. Segundo registros, consta que na época, a iguaria chegou a ser a sobremesa mais comercializada no Brasil. Sua produção, contudo, se concentrava numa pequena cidade do sul de Minas Gerais. Mas assim, produção grande foi de 1930 para frente, tanto é que a primeira fábrica ela foi instalada em 1935. O cultivo do marmelo é uma tradição de décadas aqui da região. O fruto, usado principalmente na produção de doces, é o maior símbolo do município. Está enraizado tanto na terra quanto na história de Marmelópolis. Entre as pessoas que fazem parte dessa história está Moisés Ribeiro Cunha, proprietário da única fábrica de marmelada e outros doces no município. Ele fala sobre esse legado que atravessa gerações. Meu pai, ele não é o dono da receita, entendeu? Ele trabalhava em armazém aqui na cidade, fazia doce para vender nos balcões do armazém. É uma tradição de família, né? E uma tradição também que não deixa o nome da cidade morrer, entendeu? Que Marmelópolis, Marmelo, tudo tá ligado. Essa ligação surgiu em 1963, quando o pequeno distrito de Queimada foi emancipado e mudou seu nome em homenagem ao fruto, que era a principal atividade econômica da época. Economia, né? Gerava muito emprego. Foi nessa época que o marmelo teve os seus anos dourados. Da década de 1930 até a década de 70, foram 50 anos gerando empregos e, sobretudo, fazendo história na vida de muitos marmelopolenses. Já na década de 80, a produção diminuiu muito e esse ciclo chegou ao fim. Isso não significa, porém, que a fruta é coisa do passado. Brigadeiro
Quem desenvolveu essa receita foi a confeiteira Érica. Érica, essa receita é muito difícil de fazer ou é simples? Gente, é uma receita super simples, tá? É um brigadeiro, sim, tradicional, que leva chocolate, leite condensado, a manteiga, só que tem o nosso ingrediente especial, que é a polpa do marmelo. O processo é o seguinte: basta misturar todos os ingredientes em uma panela e mexer até formar o ponto do brigadeiro. Depois, é só deixar esfriar por 3 horas, pegar pequenas porções e enrolar o doce para dar o formato tão conhecido. Por fim, você pode confeitar como quiser. Talvez hoje não seja mais a era dourada do marmelo, mas é o tempo dos filhos, daqueles que fizeram história e cumpriram a sua missão no mundo por meio do cultivo da fruta. O meu pai pensou nisso há alguns anos atrás. Ele herdou isso aqui do meu avô e passou para mim. Hoje eu cuido pensando nos meus filhos e nos meus netos. E por que não, para eles, o marmelo possa contribuir com a sua existência e posteridade. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, atrai turistas e visitantes por conta dos mais variados templos e espaços religiosos. Nesta reportagem de Alan Toledo e Genilson Passetti, vamos conhecer o Trono de Fátima. Mateus acaba de completar 7 meses de vida e no dia do seu batizado foi apresentado aos pés de Nossa Senhora de Fátima. A devoção vem de família e é alicerce nos momentos difíceis. A gravidez da minha filha foi uma gravidez de risco e em momento algum nós tivemos o nosso olhar mediante a Nossa Senhora de Fátima. Foram meses de dúvidas, de lutas, mas de grande fé. Foi assim, um batismo muito emocionado, porque por tudo que nós passamos, então deu tudo certo e hoje a gente continua entregando a vida dele no colo de Nossa Senhora de Fátima. Com vista privilegiada do centro histórico, o Trono de Fátima em Petrópolis é um convite não só à contemplação artística, mas ao reavivamento da confiança, conversão e espiritualidade. Nasceu da ideia da devoção de um frade franciscano, Frei João José, que acometido de uma doença, prometeu que se fosse curado faria tal monumento, e aí conseguiu a cura e conseguiu reunir toda a cidade nesse intuito. Inclusive, conseguiu também o apoio do Heitor da Silva Costa, que é o mesmo arquiteto que construiu, que projetou o Cristo Redentor. E aí, diante disso, foi feito o trono há 77 anos atrás. A imagem de Nossa Senhora de Fátima pesa 4 toneladas e tem mais de 3 metros de altura, esculpida em mármore branco. A cúpula se apoia em 7 colunas, que representam os dons do Espírito Santo. Essas colunas vazam a capela embaixo, e nessa capela de baixo nós temos as luzes, são exatamente 1/3. São 150 Ave Marias, Pai Nossos, então você consegue contemplar com divisões. Então lá embaixo nós temos o terço. A cúpula lembra um pouco a cúpula de Jerusalém, e em cima fica o Anjo de Portugal, que precedeu as aparições de Fátima. A cidade tem muitos portugueses, então muitos portugueses vieram ajudar, colaborar. Pessoas dos colégios da região traziam as pedrinhas, subindo pelo rosário, punhados. Então cada petropolitano da época e até hoje tem a sua participação na construção do Trono de Fátima, que é de todos. Tudo que a gente pede, a gente é agraciado. Desde que eu vim para cá, a gente nunca mais faltou trabalho para mim, porque trabalho autônomo. Minha esposa tinha um problema, um pouquinho de depressão, também acabou. Entendeu? Só glórias. Na cidade, com clima ameno, grandes casarões e muitas histórias, há também uma intercessora. Basta olhar para o alto e pedir com fé. Assista em instantes, a partir de 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná e às 10h30 ao PHN. A gente se vê novamente amanhã. Uma ótima noite. Boa noite e paz para você.